Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui dedicar alguns minutos para fazer um pequeno estudo sobre a obra que nos fora proposta, que é o livro Crer e Agir, dos espíritos Emmanuel e irmão José, escritos por Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli. Essa é uma obra com alguns textos, alguns pensamentos desses dois benfeitores espirituais. Emmanuel dispensa comentário, né? Todos nós o conhecemos como o grande responsável por toda a obra mediúnica do Francisco Xavier, desde o começo. Produziu com ele obras extraordinárias, nós tivemos a oportunidade já de estudar aqui algumas delas, né? Que nos traz muita informação. E ao lado dele, aqui está o irmão José, que é um espírito que aparece junto de Carlos Bacelli. Inicialmente ele trabalhou com a médium Maria Modesto Cravo e tem a origem lá no início do espiritismo na França. Eu gostaria de fazer essa consideração inicial e uma pequena homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é um homem, na minha opinião, muito à frente do seu tempo, né? Ele nasceu numa família humilde, no interior de Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, em 1910, com muitas restrições, né? E mesmo assim, com todas as dificuldades que ele teve na infância, perdeu a mãe, Dona Maria João de Deus, logo na primeira infância, depois teve uma passagem muito difícil até a sua segunda mãe, madrasta Cidália, que também desencarnou jovem, né? Uma família com muitos irmãos, com muitas dificuldades financeiras, e ainda assim, Chico foi o grande, vamos dizer assim, expoente, e é o grande expoente da doutrina espírita, não só pelas suas obras, mais de 400 obras escritas, né? Mas pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela sua atitude, sem a qual ele não poderia ter atraído espíritos da envergadura de Emmanuel, por exemplo, né? Que o acompanha praticamente desde o início e é o grande tutor, como dissemos, da obra mediúnica de Francisco Xavier. Nessa obra ele está ao lado do nosso querido irmão José, né, um espírito de origem francesa, lá da época da codificação, que aparece no Brasil ao lado da médium Maria Modesto Cravo, né, e depois, posteriormente, ao lado do Carlos Bacelli, que reside lá na cidade de Uberaba, Minas Gerais, né. O irmão José, nós temos poucas informações, mas tem uma obra que eu gostaria de salientar, chamada Nos Céus da Gália, também com o Bacelli, que é uma obra muito interessante, mas também muito controversa, né, na medida em que ele faz uma retrospectiva, né, da encarnação de Allan Kardec enquanto druida, ou seja, quando Kardec tinha essa passagem lá na Gália, né? Nós sabemos que Allan Kardec é o pseudônimo do grande codificador da doutrina, o nosso querido Hipólito Rivaio, né, o professor Rivaio. Então, quem quiser, tiver a oportunidade de ver e ler, essa é uma referência que nós podemos fazer desse espírito que comparece aqui ao lado do Emmanuel para nos trazer alguns textos. São 30 ao todo, nós vamos escolher um, né, para fazermos uma pequena reflexão na noite de hoje. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para a gente poder analisar um pouquinho o título da obra, que já é bastante interessante. Crer e agir, né? Ou seja, os nossos benfeitores, eles nos advertem, né? A possibilidade, ou seja, a necessidade de crer num ser superior, numa inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, mas a necessidade de nós agirmos, né? Ou seja, é preciso ter fé, é preciso acreditar, mas não é possível só ficarmos esperando da fé.
a necessidade da ação. Aliás, sobre esse aspecto, o André Luiz, ele é muito claro lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando ele fala da criação, ou seja, do papel de Deus, né, como causa primária, e da cocriação, ou seja, a ação dos espíritos na ação da natureza, ou seja, a intervenção dos homens e dos espíritos superiores para atingirmos o bem comum. Né? Então, é importante, né, sem dúvida nenhuma, a fé. No entanto, é também não menos importante agirmos. Muitas vezes nos acomodamos diante de determinadas situações, esperando que as coisas venham cair do céu. Né? É aquela velha história do barquinho, né, que todo mundo conhece. O sujeito está se afogando, né? Ele começa a orar, né? Aí aparece lá um barquinho, depois aparece um helicóptero, uma corda, e o sujeito não aceita nenhuma ajuda. Quando chega no mundo espiritual, ele ainda questiona: puxa, mas eu tinha tanta fé, né? E não fui acolhido, né? E aquele ser superior diz a ele: mas eu lhe enviei várias formas para que você pudesse se salvar, e nenhuma delas você aceitou. Ou seja, é muito importante as obras espíritas e o nosso conhecimento nos fala da importância da fé, mas aqui também há a referência da necessidade da ação. Bem, meus amigos, eu vou pegar um trecho dessa obra para a gente poder fazer o estudo da noite de hoje. São 30, na verdade, né? E nós vamos escolher um, né? Porque evidentemente que o tempo não permite, mas fica também aí o convite, quem quiser o livro, né? Que fala do perdão, que é um tema que nunca cai de moda, né? Ele está presente lá nos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós nos recordamos de passagens, né, em que Jesus nos adverte da necessidade do perdão. Né? Quando ele é questionado quantas vezes devemos perdoar, né? E ele nos afirma 70 vezes 7. Quando ele fala em dar a outra face, né? Quando ainda na cruz, né, ele diz: perdoa, Pai, não sabem o que estão fazendo. Né? Ou mesmo naquele episódio da mulher adúltera, quando ele diz: atirai a primeira pedra. Não é? Ou seja, muitas e muitas passagens nós poderíamos aqui salientar sobre a importância do perdão. Então Emmanuel traz esse trecho, esse pequeno trecho, que nós vamos aqui na noite de hoje fazer um pequeno estudo, né? E fazer essa reflexão para que nós possamos, evidentemente, tentar compreender um pouco da mensagem do benfeitor. E ele diz: ante o golpe da ofensa, não te vingues, perdoa. Esquecer agressões é garantir a paz. O vento que quebra troncos, mas não destrói a grama. Uma vela só acesa vence o poder das trevas. Abraça na humildade a própria resistência. O revide é dos homens, o perdão é de Deus. Né? Esse texto, né, embora muito pequeno, nos convida a muitas reflexões. Né? Ele começa falando da vingança. Né? Muitas vezes, meus amigos, nós, no momento da ofensa, né, em qualquer circunstância da vida, às vezes até no trânsito, na nossa casa, no trabalho, né, nós pensamos em revidar, nós pensamos em nos vingar. Né? E aqui ele ensina a necessidade do perdão. Porque se nós alimentarmos dentro de nós esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio, né, isso fará mal a nós mesmos. E é preciso, meus amigos, compreender que cada um responde pelas suas obras. Ou seja, aquele que é o agressor de fato, ele vai responder pelos seus atos. Né? Não cabe a nós exercer o poder da vingança. Né? Cabe a Deus, as leis divinas. Né? Isso é muito importante compreender.
Aliás, uma passagem muito interessante, agora me lembrando aqui, né, em que o sujeito é advertido na Bíblia, né, para que ele perdoe depressa. Aqui há uma referência: perdoe depressa, reconcilia-te depressa com teu inimigo, antes que seja entregue ao seu julgador. Ou seja, é preciso entender a questão da vingança. É lógico que é muito difícil que a gente possa, num primeiro momento, compreender essa situação. A necessidade quase que instintiva da reação, né? Mas aqui ele faz justamente esse convite: perdoa. E eu quero lembrar, meus amigos, que perdoar não é esquecer, né? Perdoar é justamente se abster da vingança, como ele nos adverte aqui. Ou seja, na medida em que você compreende que o erro é do outro e que ele se responsabilizará por isso, né, através das leis divinas, da ação e reação, né, cumpre você, como diz o texto, perdoar. Eu volto a insistir: perdoar não é esquecer, mas é você não querer e não desejar o mal ou reparar o mal pelas suas próprias mãos. Na antiguidade, nós tínhamos a lei do talião, né? A lei da vingança, que foi reformulada por Jesus, quando ele nos traz esse ensinamento do perdão. E eu digo mais uma vez: perdoar não é esquecer. Eu me recordo agora de uma passagem que um amigo advogado me contou, gostaria de relatar aqui. Ele atuou num caso em que uma menina fora abusada pelo padrasto, né? E por ocasião do julgamento, esse meu amigo atuou no caso, né? Passados alguns anos, quando ele foi levado a julgamento, né? Ela relatou o fato, né? E o advogado da parte contrária disse: mas será que seria possível que ela lembrasse todos esses detalhes da forma como aconteceu? E ela mesma deu a resposta: lembro, porque não foi com você, né? Ou seja, ficou marcado nela, né? Aquela agressão, aquela violência, né, contra ela. Ela não esqueceu, né? Mas, enfim, há necessidade do perdão. Porque senão, meus amigos, nós entramos num círculo vicioso que não se encerra com a morte. Muitas vezes, nos trabalhos mediúnicos, nós vemos situações em que espíritos desencarnados querem vingança, né? Querem justamente cobrar os seus desafetos, né? Sendo que nós estamos justamente aqui para reparar esses erros. Então, vamos afastar de nós o pensamento da vingança, deixando para que cada qual responda pelas suas obras. E ele fala aqui: esquecer agressões é garantir a paz. Chico muitas vezes nos advertiu: é muito melhor ser o agredido do que ser o agressor, porque o remorso, não é algo que de fato corrói, né, a consciência do ser humano. Quando nós desencarnarmos, meus amigos, diante dos nossos ensinamentos enquanto espíritas, nós compreendemos que quando chegarmos no mundo espiritual, não haverá o juízo final, mas sim o juízo da nossa consciência. A interrogação será contra a nossa consciência. O que fizemos de bom? O que produzimos de bom e de bom, né? Ou seja, vai advogar a nosso favor tudo aquilo que fizemos de bom e, consequentemente, tudo aquilo que nós fizemos de ruim, necessariamente vamos ter que reparar. No livro Céu e Inferno, nós temos lá o Código Penal da Vida Futura, quando Allan Kardec fala dos passos necessários: o arrependimento, a reparação e a expiação, né? Então, volto a insistir: não é esquecer, mas é não querer se vingar, como diz Emmanuel, para garantir a própria paz. E continua Emmanuel: o vento quebra os troncos, mas não destrói a grama. Ou seja, sempre há um recomeço. Eu tinha um amigo que me falava que quando o leite derrama, né, quando ele ferve e derrama, sempre fica muito dentro
da leiteira ainda, né? Ou seja, aqui ele faz justamente essa advertência. O vento quebra os troncos, mas não destrói a grama. Ou seja, sempre há a possibilidade do renascimento, da renovação, né? Da reconciliação propriamente dito. Nós vemos aqui isso em muitas obras, né? E aqui eu diria talvez que a coisa mais importante seria não julgar, né? Saber que aquele irmão que errou, talvez ele esteja numa condição ainda inferior, talvez aquele irmão que errou ainda não tenha tido o conhecimento, aquele irmão que errou está precisando da ajuda, mas que ele pode, sim, se transformar. Depende dele esse processo de autotransformação. Por isso que Emmanuel faz justamente essa advertência. O vento quebra, mas não destrói a grama. Continua o benfeitor. Uma só vela acesa vence o poder das trevas. Meus amigos, é justamente a divulgação do Evangelho a qual Emmanuel se refere nesse ponto. Ou seja, se eu puder conseguir praticar o bem, né, isso vai, de uma certa maneira, me ajudar e contribuir para com os outros. Não importa aquilo que eu esteja recebendo. Nós vemos nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes, como já dissemos aqui, espíritos que querem vingança, né? Mas que diante da reformulação do seu algoz, eles também se modificam, né? Ou seja, ele mudou, ele não é mais o mesmo, né? Mas isso é um processo de reformulação interna que depende muito de nós. E quando nós acendemos a vela, como ele diz aqui, vencemos o poder das trevas, né? Veja só a importância da luz, do conhecimento, da divulgação, né, daquele que é o conhecimento. Não guardar para si, como nós tivemos a oportunidade de ver, né, no último estudo, quando falamos sobre a lâmpada debaixo do alqueire. E aí ele continua: abraça na humildade a própria resistência, né? Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, a importância da humildade. O próprio Jesus nos deu esse exemplo, desde o seu nascimento, chegando numa manjedoura, né? Tendo uma vida humilde. Enquanto os judeus esperavam um rei que viesse salvá-los com a espada, Jesus aparece como um humilde carpinteiro, né? Jesus não escreveu uma linha sequer, não escreveu nada, não criou nenhuma religião, mas deixou o seu exemplo de humildade, né? E aqui ele faz justamente essa advertência, né? A humildade, a própria resistência. Ou seja, é preciso, meus amigos, compreendermos a nossa real situação, o quanto nós estamos aqui para aprender, né? E só os humildes têm condições de aprender. Porque aqueles que eventualmente são orgulhosos têm mais dificuldades, né? Mas eventualmente também, num determinado momento, vão se vergar diante desse ensinamento. Tudo no momento correto. E ele continua: o revide é dos homens, o perdão é de Deus, né? Ou seja, para que nós nos abstenhamos, né, de revidar, de a gente poder eventualmente criar situações, né, que tornemos essa luta quase que infinita, né? Ou seja, o sujeito faz algo, você vinga, posteriormente ele quer vingança e assim por diante. É algo que não para. Meus amigos, a reflexão que Emmanuel nos convida a fazer nesse pequeno trecho é a importância do perdão. O perdão sincero, o perdão honesto, o perdão que não quer trazer para si a convivência daquele algoz, mas que também não quer o mal dele, né? Não quer que ele sucumba, né? Que ele tenha a oportunidade de compreender aquilo que ele fez, aquilo que ele errou, aquilo que ele cometeu, porque num determinado momento, nesta ou em outras existências, ele vai ser necessário reparar. O Espiritismo é essa luz que Emmanuel nos fala, né? Ou seja, é essa luz que nos clareia e nos mostra, através da imortalidade da alma,
da reencarnação, a necessidade da evolução. Esta é a lei, meus amigos. Ou seja, estamos todos diante dessa lei maior, dessa lei divina, né, que nos coloca aqui para um processo de evolução que começou lá, desde os primórdios da civilização e que vai nos levar à angelitude. Quando nós começarmos a compreender melhores que não somos melhor que ninguém, superiores a ninguém, né, que estamos todos diante da mesma casa chamada planeta Terra, que todos nós temos que cuidar, né? Quando nós compreendemos as reais situações aqui que estamos expostos, né? Ou seja, que nós estamos diante de uma situação aqui que, para podermos evoluir, né? Isso vai nos tornar pessoas melhores. E quando eu melhoro, você melhora, o outro melhora, de uma certa maneira a sociedade vai melhorar. Às vezes me perguntam, né, quando nós falamos da transição planetária, mas será que o mundo está melhorando mesmo? Porque hoje nós vemos na televisão tantas coisas difíceis de assistir, tantas atrocidades, tantas injustiças, né? É uma pergunta interessante, mas eu quero crer que sim, que nós estamos dentro desse processo de evolução difícil, né? Aqui todos estamos aqui sujeitos, mas estamos caminhando a passos ainda muito pequenos. Essa pandemia, por exemplo, foi um grande ensinamento para todos nós. Há mais de 2 anos estamos aqui fazendo as nossas palestras de forma virtual, sem podermos nos interagir pessoalmente. Mas é uma oportunidade, sem dúvida, que nós estamos criando para a nossa melhora interior. Queridos amigos, fica aqui o nosso convite para estudarmos as obras de Chico Xavier, em especial aquelas que estamos trazendo na noite de hoje, e refletirmos um pouco sobre perdão. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade, desejar uma boa noite a todos. Até a próxima, querendo Deus, que assim seja.